Pessoal, tudo bom? Na meditação de hoje, nesse terceiro dia, eu quero falar sobre a confissão da fé. Eu já defini a fé, né? Já disse como é que a fé vem. Agora eu vou falar sobre a confissão da fé. Quem sabe você nunca ouviu falar sobre isso, sobre a confissão da fé. Mas a fé, ela tem uma linguagem. E você tem que falar a linguagem da fé. Se você não falar a linguagem da fé, você não vai desenvolver a fé que você precisa. Você não vai desenvolver. Você vai desenvolver que você tem a linguagem. É igual a gente quando começa a falar, né? Todos nós não nasceu falando. A gente aprende a falar, né? E a gente aprende a falar praticando. Começa a falar errado, né? A estrutura não fala as palavras certas, não é assim? Então eu quero que você entenda, porque se você entender o que é confissão, você vai ser um crente, uma crente com uma fé fascinante. Confessar não é falar qualquer coisa, não. Eu não estou falando sobre palavras positivas, não. Palavras positivas é uma coisa e confissão é outra coisa. Tá certo que confissão se utiliza palavras. Agora, que tipo de palavras? Então eu vou dar um exemplo bastante claro e você vai entender. Você lembra da mulher de fluxo de sangue? Lembra? Ela passou 12 anos doente. Ela procurou vários médicos, lembra? E só piorava a situação dela. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Pode ver lá o texto em Marcos 5, que ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Pronto, a primeira coisa que ela fez foi ouvir falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer. Porque dizia. O que era que ela dizia? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada desse mal. Olha bem o verbo, dizia. O verbo está no gerúndio, ou seja, dizia sempre. Ia dizendo. Isso é confissão. Confissão é você falar o que Deus fala. Confissão é você dizer o que Deus diz sobre você. Isso é confissão. E a confissão, ela vai fortalecendo a sua fé e vai evidenciando a forma que você crê. Espero que você entenda o que é confissão. Esse é um exemplo simples que eu te dou nesse momento, para que você possa entender primeiro o que é confissão. E a confissão é a linguagem da fé. Amém? Então, aí você vai entender, né, essa nomenclatura. Quem sabe você nunca ouviu. Eu também nunca havia escutado. Mas está na Bíblia, diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que é o sumo sacerdote da nossa confissão? É ele que ministra sobre nós aquilo que nós confessamos. Você confessa a cura, então ele vai ministrar cura sobre você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.